Olá, sejam muito bem-vindos. Que alegria enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Aline Moura e hoje nós vamos continuar estudando o livro Alvorada Cristã, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, O Ricaço Distraído. E eu já convido você a compartilhar esse conteúdo dos canais de comunicação do Centro Espírita Antônio de Oliveira, para que o Evangelho de Jesus possa chegar a mais e mais lugares. Então vamos lá, conversar sobre o ricaço distraído. Esse capítulo começa contando a história de um anjo que recebe um homem religioso no céu, no plano espiritual, não é? Então, entendamos aqui, gente, a palavra anjo como um ser celestial, como um espírito que não tem mais a necessidade de reencarnar, porque ele já superou todas as suas más tendências, todos os vícios morais, o ciúme, a inveja, a avareza, o orgulho, o egoísmo, a raiva, todas essas más tendências foram transformadas em virtudes ao longo das reencarnações. Então, é um espírito que ele já está a serviço de Jesus no plano espiritual e ele acaba recebendo quem está chegando da terra. E dessa vez, ele recebeu um homem que tinha um pedido curioso. Vamos entender? Então, esse homem chega a esse protetor divino e pergunta: o que eu devo fazer para morar ao lado de Jesus? Que pergunta corajosa, gente! E o que será que o anjo respondeu? Bem, o anjo respondeu que faça o bem e volte mais tarde. Ou seja, trabalhe pelo próximo, se instrua, estude, se prepare, então volte. Só que o homem não se conformou com essa resposta e ele ainda disse: eu posso pedir recursos para semelhante missão? Ou seja, eu posso pedir recursos para essa missão? Então o protetor responde: pede o que desejas. E ele diz: quero dinheiro, muito dinheiro para socorrer o meu próximo. O espírito protetor ficou assustado. Ele nunca tinha recebido um pedido assim. Então ele considera: nem sempre o ouro é o caminho mais eficiente para isso. E o homem, né, inconformado ainda, insiste: bom, meu amigo, sem ouro é muito difícil praticar a caridade. E o espírito protetor pergunta: mas você não teme as tentações do caminho? As dificuldades que o dinheiro pode trazer? E ele fala: não. Então, né, vendo que o homem estava ali disposto, empenhado nessa tarefa de ajudar o próximo, o espírito fala: tudo bem, você terá o que deseja, mas não te esqueças que o tesouro de cada homem permanece onde está o coração, porque toda alma mora onde coloca o seu pensamento. E aí você me pergunta: Aline, o que isso quer dizer? Essa frase é de Paulo de Tarso. O teu tesouro está onde está o teu coração. Ou seja, o teu coração, né, que é o teu tesouro, as tuas virtudes, a tua moral, a tua essência, vai estar onde você coloca a tua energia, o teu pensamento, o teu sentimento. Então, tudo o que você coloca, o seu pensamento com energia e com frequência, te aprisiona. E isso para o bem ou para o mal. Então, se você coloca o teu tesouro, o teu coração, numa coisa boa, você reflete essa coisa boa. Se você coloca esse teu tesouro, esse teu sentimento, esse teu coração em algo ruim, você irá refletir esses sentimentos ruins. É isso que o anjo adverte. Não é o tesouro material ali, é o tesouro espiritual, é a tua honestidade, são os teus valores, as tuas virtudes, né? Que
demonstram o teu coração. Então, o espírito protetor ainda adverte: as tuas possibilidades materiais vão ser multiplicadas, mas quando elas não são usadas com propósito pelo homem para o proveito dos seus semelhantes, ela transforma o homem como prisioneiro. A lei determina que somos escravos dos excessos a que nos entregamos. Olha que interessante. Nós somos escravos dos nossos excessos. Quando nós não colocamos, né, os nossos bens materiais a serviço do próximo, nós estamos nos tornando escravos deles. E nós estamos nos aprisionando nessa energia, né, de egoísmo, de avareza, que não é uma energia legal, né, gente? É uma energia totalmente oposta à caridade. Então, o homem, né, foi beneficiado com esse desejo, ele reencarna e ele decide que ele vai ajudar o próximo, ele faz essa promessa. E então ele começa a ser ajudado pelos espíritos, né, da prosperidade. Tudo o que ele deseja para ajudar o próximo vai sendo multiplicado. Se ele deseja peças de roupas, pratos de alimentação, tudo isso vai sendo multiplicado. Só que tem um problema. Quanto mais ele recebia ajuda, mais ele achava que a ajuda não era suficiente. Mais ele achava que os recursos eram poucos. Então, ele sempre estava vibrando na escassez. Ele sempre estava, né, olhando para o que faltava e não procurando ajudar aquelas pessoas com aquilo que ele já tinha. E ele cedeu, né, a essa tentação que foi advertida lá atrás, né? Ele cedeu a essa dificuldade que o dinheiro impõe, que é de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que cumpre a sua palavra. Então, ele, assim, ele tinha quarto, mas ele não cedia para ninguém. Ele tinha sopa, mas ele não oferecia sopa para ninguém. Então, de uma pessoa alegre e espontânea passou a ser uma pessoa desconfiada, uma pessoa difícil, uma pessoa fechada, se separou dos amigos, né? Se separou, se afastou de amigos e inimigos. E quando envelheceu, veio a morte, separando-se de uma enorme fortuna. Ele guardou tudo que ele tinha recebido para ajudar o próximo. E com surpresa ele acorda em espírito dentro de um cofre, deitado nos objetos de ouro, de prata, nas cédulas de dinheiro, que não serviam para o uso próprio dele e nem para as necessidades daquele momento, que eram fome e sede. Ele tinha ali recursos, mas já, né, retirado do corpo, ele não tinha condições de usar aquele recurso para si próprio. Então, de que valia tanto dinheiro se ele estava no plano espiritual, com fome, com sede e sem nenhuma ajuda? Naquele momento, ele se viu desesperado. Então, ele começa a gritar, desesperado, ajuda. E ele gritava: ajuda-me a partir em direção à casa celestial. E aí então o mensageiro vem até ele e diz: é muito tarde para lamentar. Você está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou. Por que fizeste tudo somente para ti, sem qualquer benefício para os seus irmãos de luta e experiência? Então ele faz outra pergunta: o que eu devo fazer para retomar a paz e ganhar o paraíso? Então o espírito protetor responde: espalha com proveito as moedas que você juntou inutilmente. Desfaze-te da terra grande que você revestiu em vão. Entrega à circulação do bem, a serviço do bem, todos os valores que recebeu do tesouro divino, que você amontoou no seu próprio benefício, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza, à ambição destrutiva, e depois disso,
vem para retomarmos o entendimento efetuado há 60 anos. Ou seja, gente, já fazia 60 anos que ele estava tentando evoluir, tentando ser uma pessoa melhor. Ele recebeu a oportunidade, recebeu os recursos, mas ele não soube usar o tesouro divino para o benefício coletivo. Só olhou para si próprio. Então, reconhecendo que ele já não tinha tempo e já não estava encarnado para fazer tudo isso, ele começa a gritar novamente e reclamar, como se o inferno dele fosse a própria consciência. E essa é o fim, né? Essa reflexão é a reflexão final. E olha só, gente, que interessante. A história dele começa no plano espiritual. É um homem que está se preparando para retornar à Terra. Ele é recebido por um anjo protetor que o adverte que ele precisa fazer o bem. Mas ele acredita que ele só consegue fazer o bem se ele tiver algum recurso material. E ele insiste nesse pensamento, nessa ideia fixa, que ele só vai conseguir fazer o bem se ele tiver recursos financeiros. Embora o espírito protetor advertiu, né, que ele não necessitava disso. Ele insiste e ele vem com essa missão de ter uma grande fortuna. Desprezando a caridade moral, a oportunidade de ter consolado as pessoas, de ter escutado, de ter doado o seu tempo, de ter ensinado alguma coisa, de ter empregado pessoas com esse dinheiro, de ter feito desse dinheiro um recurso divino realmente, ajudando o próximo. E então, ele despreza totalmente essa caridade moral que não necessita do recurso financeiro, né? Como se só existisse a caridade material, que é essa que a gente dá, mas a gente às vezes sempre prioriza a sobra. A gente sempre dá o que está sobrando. A gente nunca dá o que nos falta com medo de que nos falte. E com esse medo de que faltasse alguma coisa, ele guardou toda a fortuna dele. Então, uma reflexão para a gente. Porque a prosperidade consiste em doar-se. Então, quanto mais você doa, mais você multiplica. Quem não doa, só guarda para si mesmo, não multiplica em nada, não prospera em nada. E essa mensagem desse capítulo 9, o ricaço distraído, por que distraído? Porque ele se desvirtuou, ele se distraiu dos propósitos divinos. Ela conversa muito com a parábola do administrador infiel, que é uma parábola contada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, em que Jesus ele traz a história de um administrador que é acusado de ser uma pessoa corrupta, infiel, né? Como era o dicionário da época. E esse administrador, ele nos traz a reflexão: o que nós estamos fazendo com os bens do Senhor? Com os bens que o Senhor nos confiou, tem essa frase aqui nesse texto. O que nós estamos fazendo com os empréstimos divinos que foram nos dados por Deus para que nós conduzíssemos a nossa existência? Paulo de Tarso fala que antes de nós reencarnarmos, já existia recursos próprios para tudo que a gente necessitasse. Deus já tinha criado tudo para nossa existência. Então Deus nos empresta uma família, Deus nos empresta amigos, Deus nos empresta um local de trabalho, Deus nos empresta um relacionamento, Deus nos empresta um lugar para morar, uma comunidade em que nós somos membros. Deus nos empresta um grupo de jovens, um grupo de oração, que seja, para que nós façamos o melhor com esses bens divinos. E esperando que a gente devolva esses empréstimos para Ele da melhor forma. Agora, Aline, você está falando em empréstimo, por quê? Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, e essa retornada, essa retomada ao plano espiritual, é uma retomada única, é uma experiência individual, cada um vai ter o seu momento, nós vamos ter que prestar contas dos bens do Senhor. É isso que a parábola diz. E o que nós fizemos com os bens que o Senhor nos emprestou, com os bens que o Senhor nos confiou para que nós administrássemos da melhor forma. Essa é a reflexão da parábola.
E essa é a reflexão do ricaço distraído. Ele recebeu recursos, ele recebeu possibilidades, ele recebeu ajuda, mas ele não soube administrar. E olha só que interessante. O Emmanuel, que é guia do Chico Xavier, ele fala que nós vivemos com as riquezas da iniquidade. O que é iniquidade, Aline? Iniquidade é uma riqueza injusta. E ele diz que todo o dinheiro que existe no mundo é uma riqueza iníqua, injusta, porque foi construída a partir de guerras, de conflitos, de assassinatos, de grandes momentos de conflito mundial, em que a humanidade, né, devastou a Terra com ódio, com a perseguição. Então, o Emmanuel fala que nós vivemos com riquezas injustas e que nós devemos transformar essas riquezas a serviço do bem e a serviço do próximo. E ele fala ainda que se Deus nos cobrasse cada centavo que nós devemos para a vida, das coisas que nós causamos em vidas passadas, se Deus nos cobrasse centavo por centavo do que nós devemos para o nosso passado, nós seríamos esmagados pela dor. Então Deus é tão justo, soberano e bom que Ele nos permite que nós entremos nessa encarnação com crédito. Ele ameniza nossa dor. Ele cobra em parcelas ao longo das reencarnações. E ele cobra com amor, com generosidade, com paciência. Então, nós já entramos na vida com crédito. Só que nós temos que tomar cuidado para nós não sairmos da vida no limite do cheque especial. Então, façamos o bem, façamos a caridade, porque toda vez que a gente coloca o bem, coloca o amor e coloca a caridade na vida do próximo, nós jogamos luz dentro das nossas sombras. Nós crescemos, nós nos purificamos, nós lapidamos esse diamante bruto sem brilho que precisa chegar ao plano espiritual melhor do que veio, através do amor, através da caridade, através da paciência com os nossos irmãos. Então, sejamos esse diamante divino na vida de quem nós conhecemos. E lembremos que o maior mestre, o maior médico, o homem mais inteligente da história da humanidade, que é Jesus, veio aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás para servir e não para ser servido. Então lembremos sempre que toda vez que nós ajudamos alguém, nós somos os principais ajudados. Então levemos essa reflexão aos nossos corações e aos nossos amigos. Mais uma vez eu convido a você. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você acha que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Continue acompanhando e contribuindo com o Centro Espírita Antônio de Oliveira, que leva gratuitamente e gentilmente o Evangelho de Jesus aos corações. Ajude essa corrente do bem, essa corrente da caridade a continuar brilhando e transformando as vidas das pessoas. Um grande abraço no seu coração, até a próxima, e se você quiser acompanhar o meu trabalho, é só curtir a minha página do Facebook ou se inscrever aqui no meu canal do YouTube, procurando por Aline Moura Palestras. Um grande abraço, agradeço enormemente a oportunidade e até o próximo capítulo.